Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. Fico muito contente de você trazer esse espaço para sua casa para discutir assuntos tão importantes. Eu sou Liliana Rodrigues e a gente vai ficar juntinho pelos próximos 30 minutos, porque sempre tem algo de valor que a gente discute aqui. E a pauta é sobre ciências teológicas, contexto histórico, presente e futuro, na companhia do Fábio Valente. Ele que é doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Ciências da Religião também, bacharel em Ciências Teológicas e coordenador dos cursos de Teologia EAD, Ciências Teológicas e Ciências da Religião. Bem-vindo, professor Fábio. Oi, tudo bem? Como é que você está, Liliana? É um prazer hoje nós estamos aqui nesse bate-papo para aprender mais o que vem ser Ciências Teológicas e Teologia EAD. Olha, eu devo considerar que no último encontro que a gente teve, porque, a gente já se encontrou e trouxemos uma pauta tão interessante sobre ciências, da religião, e não seria diferente trazê-lo aqui novamente para falar sobre teologia, Porque a autoridade aqui é você e que vai trazer esclarecimentos que você nunca viu, porque não é a mesma coisa, tá? Eu quero logo contar para você. Ciências teológicas não é a mesma coisa que ciências da religião e que também, tem uma série de outras, eu diria... paradigmas que você vai ter hoje, que Sim. desmistificar. Professor Fábio, o que seria, então, ciências teológicas, dada a sua origem? A senhora fez uma pergunta bastante interessante. Quando se vai tentar conceituar o que é teologia, você pode ir para diversos teóricos. Você vai ver para mais de... Uma vez eu tentei contar para mais de 72 conceitos do que é teologia, só sabia? Que existe para mais de 72 conceitos. Cada um, eu gosto de dizer, como já diz o sábio Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas aí que é interessante, que tentando pegar uma conceituação universal, o que é ciências teológicas, teologia? A teologia em si, ou ciência teológica, é a ciência ou a virtude, ou aquele que estuda os atributos de Deus e a sua relação com nós, seres humanos, à luz de um pressuposto de fé ou através das suas instituições. O conceito universal, não tentando fazer um sentido de complexidade aqui, é esse daí. A gente vai estudar o sagrado também, dependendo do conceito, o Deus, porque quando se fala de teologia, que teologia nós estamos falando? Uma teologia cristã? Uma teologia cristã alocada em que pressuposto de fé? Uma fé católica ou uma fé protestante linkado ao fundo pentecostal. Que tipo de fé nós estamos elaborando? A teologia em si já começa quebrando esses certos paradigmas. Eu me lembro de mim, há cerca de, deixa eu ver se eu me lembro, 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui na Faculdade Boas Novas, aluno, eu e minha esposa, nós formamos juntos. Título de curiosidade, você e minha esposa nos formamos juntos aqui. Quando a gente chegamos lá, sentamos num banquinho lá da faculdade, aqui em uma sala. Primeiro dia de aula, 50 alunos. Aí começou a questão dessa conceituação, dessa complexidade. E é bem interessante que todo aluno, quando começa a estudar, todo estudante, melhor dizendo, quando começa a estudar esse mundo de teologia, aí você vai se embrenhando, se emaranhando. Eu gosto sempre de dizer, aqui serve também de ponto de reflexão, que muitos dizem que teologia esfria. Eu digo que teologia não esfria, porque você está falando com uma pessoa daquela bem do manto, vamos dizer assim, que a gente gosta de brincar aqui, porque quer queira, quer não, eu sou pastor pentecostal. Labareda. Eu sou pastor pentecostal e pode ter absoluta certeza que teologia jamais me esfriou, principalmente me linkada à minha comunhão com Deus. E é interessante destacar isso, que dizem que teologia esfria. Isso aqui cabe uma outra perguntinha. Será que teologia esfria? Eu digo que não esfria. É aquele que pega determinado conceito, determinado teórico, já tem inserido dentro de si e vai aplicar aquilo que ele aprendeu. Eu gosto sempre de dizer que teologia não esfria ninguém. É a pessoa que já vem frio e quer pregar aquilo ali para a sua aplicação. Eu gosto sempre de dizer isso. E falar desse conceito de teologia, ele envolve esses paradigmas aí. Você vai estudar, trazendo para o nosso contexto cristão, Deus, os seus atributos, a relação que a gente tem para com Ele, e linkado a características individual ou coletiva, que é justamente a institucionalização da teologia. Já deu para ver que é um universo ao qual você começa
ele só finaliza porque é necessário e tem um tempo de duração. Mas estudar sobre teologia, ciência e, melhor dizendo, Deus, a sua relação é a vida inteira. É a vida inteira. Né? Até hoje eu gosto sempre de dizer que eu ainda estou aprendendo. Você sabe, você é professora, a gente nunca sabe, não detém um conhecimento de tudo e de nada. A gente sempre está um processo de aprendizado até o final das nossas vidas. Então, conhecer a Deus e a sua particularidade é de maneira infinita a partir da sua busca. Vai embora. Agora, professor, dada a história, né, que a gente aprende, a vida é o próprio aprendizado, né, na busca. Como a teologia ela se desenvolveu e como hoje está configurada, né, dentro dessa compreensão, que é uma área agora que se pode estudar? É interessante que quando a gente vai fazer um pano de fundo historiográfico, a gente, quando vai classificar essa história da teologia, a história da teologia cristã, vamos fazer um recorte aqui, vamos pegar o cristianismo. Cristianismos, joga um S aí que fica mais bonito. Quando você vai fazer esse pano de fundo, esse recorte, pode até para pressupostos bíblicos, aí pega Cristo como base, chave base, questão da igreja primitiva ali, depois da igreja primitiva, os apóstolos todos vieram os primeiros teólogos, conhecidos como pais da igreja. Aí em si a teologia ela acabou se institucionalizando, que é justamente no século IV, principalmente quando Constantino ele delibera que o cristianismo tem que ser tolerado, mas aí vem Teodósio, que é parente de Constantino, e diz, não, a partir de agora é a religião oficial do império. É a partir dali que começa em si, vamos dizer assim, fazer um pano de fundo histórico da teologia, porque o mundo começa a se tornar cristão. Nessa pegada de mundo se tornar cristão, é aí que vai se acontecendo sucessões, somente no contexto do medievo ali, que vai se cada vez mais, essa igreja institucionalizada, vai se criando doutrinas teológicas. Até meados do século XVI, quando já vem o alcance do protestantismo, justamente protestante, porque os príncipes protestavam contra o domínio dominante da igreja, por isso que é protestante. Aí vem Lutero, eu estou resumindo aqui. Lutero racha, claro que não era a intenção dele, ocorre então, ali principalmente da religião da Morávia, ali Germânia. Então é ali que se começa então em si, fazer com que a teologia vai se ter diferentes ramificações. Até hoje, eu gosto de dizer, quando se estuda cristianismo, lembra-se da minha primeira fala, não é cristianismo, mas é cristianismos. Que tipo de cristianismo você está falando? Porque a gente só tem essa subdivisão em que existe a linha protestante e a linha católica. Não, muito antes, no século IV mesmo, houve uma divisão da igreja cópita com a igreja católica, que se criou justamente o cristianismo cópita. Quando você acaba dentro do arcabouço da teologia estudando o que é o cristianismo cópita, é lá hoje em dia um grande minério, vamos dizer assim, de estudos para a teologia. Sabe por quê? Porque o cristianismo primitivo institucionalizado vai na região do Egito. Tem vários documentários isso que você pode até pesquisar. No Google você vai aprender, e muito bem. Aproveitando a sua explanação sobre essa questão da cultura e também outras religiões, as grandes religiões influenciaram as ciências teológicas? Ou, de algum modo, a gente consegue encarar algum tipo de influência? É interessante que quando a senhora fala assim das grandes religiões, elas acabaram influenciando as ciências teológicas, porque é interessante que até esse termo ciências teológicas, por que não teologia, né? Já começa daí. Por que é ciência? Porque crer também é pensar. Já pega uma obra clássica de John Stott, porque quer queira, quer não, a nossa fé ela tem que ser racionalizada. Ela não pode ser uma fé fideísta, uma fé cega, porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o que a gente é, a gente sabe onde um dia irá. Isso é fé. E essa fé é racionalizada, por isso que é ciência, porque trabalha em cima de método, por isso que está no arcabouço também da academia, porque nós estamos falando de um curso nível superior reconhecido pelo MEC. Melhor dizendo, o primeiro curso daqui, região norte, em 2005, janeiro de 2005, reconhecido pelo MEC. Se é que você não sabia, é nossa, é nós. Nossa 5. Nós somos o primeiro curso aqui da região norte, Manaus, Amazonas, da Faculdade Boas Novas, reconhecido pelo MEC, o curso de teologia, que é chamado Ciências Teológicas. Por quê?
tem método. É através de aspectos de racionalidade. Claro que essa racionalidade vai ter determinados momentos que ela vai ser limitada. É aí que vem o quê? A fé. E essa fé, ela tem que ser o quê? Uma fé, parece que até coisa assim, mas professor, eu sou de uma viajada. Porque como é que essa fé tem que ser racional? Sim, porque você trabalha dentro de uma fé daquilo que você tenta, na tua limitação, compreender. Na tua limitação, porque há momentos que não é compreender, é só se fazer que nem, claro que a gente é teólogo, aqui já estou indo para o bando pentecostal, é só marchar. Diga ao povo que marche. Deu vontade de falar em língua. Vai falando. A gente tem, né, esse bom humor, essa leveza, essa tranquilidade para falar, para trazer esse esclarecimento para você. É uma pauta tão importante que precisa também estudar, compreender e exercitar, fora as experiências que você vai viver, que elas estão na mão, né, de fato, da divindade que você crê. E a gente está partindo do princípio de Deus, né? Então, dada essa evolução, a ciência ou a influência, algumas religiões, ou grandes religiões, de fato, vêm ainda mais para fortalecer numa linha de raciocínio daquilo que você crê, né? Então, eu diria que, por que estudar, então, ciências teológicas? Ou, hoje, como é que ela está sendo colocada no nosso cenário em atualidade? Por que estudar? Vamos lá. Por que se estuda teologia? Eu gosto de sempre... eu fiz essa pergunta para mim logo no começo, que eu estava fazendo meu curso de graduação. Por que eu vim estudar teologia, já que eu, como membro de igreja, ia para a escola bíblica dominical, fiz escola de líderes, enfim, estava começando a subir cargos na igreja. Mas por que eu vim fazer, então, esse nível superior? Uma das perguntas que eu encontrei durante o curso é que eu queria aprender mais, me aprofundar mais. Porque, quer não, a teologia eclesiológica não é que não aprofunda, ela vai aprofundar. Ela vai aprofundar, mas ela vai aprofundar naquele determinado contexto denominacional. Não é à toa que a DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Teologia, que estabelece a questão do nível superior, que é justamente o reconhecimento pelo MEC dos cursos de graduação de teologia, ele vai estabelecer diretrizes, só que vai estar lá uma pequena letrinha que se chama confessionalidade. Confessionalidade. É por isso que existe teologia, quando você vai estudar numa PUC, Pontifícia Universidade Católica, seja de São Paulo, Minas, lá você vai encontrar o quê? Uma teologia de 5 anos, em que vai estudar o que? As doutrinas católicas. Aqui dentro do nosso contexto, a gente estuda uma teologia mais o quê? Voltada para o pentecostalismo. Ou seja, o MEC ele dá essa liberdade de o curso de teologia ter a confessionalidade. Isso devidamente reconhecido. Mas aí também chega nesse interim, nesse tempo, o que então eu consegui, dentro desse período de estudar teologia, dentro da minha formação, compreender? Compreender que eu queria algo mais profundo. Porque, quer não, o aspecto eclesiológico, ele vai até aquele determinado pressuposto, seja de pentecostais, seja do pressuposto presbiteriano em si, porque cada faculdade existe a sua doutrina. E o que é a doutrina? Olha aqui para mim, para você aprender aqui. Dá um close aqui, DJ. VJ, melhor dizendo, porque é vídeo. O que é doutrina? Aprendi uma vez doutrina dentro de um livro de Meyer Pimmer, que ele vai dizer o que é doutrina. A doutrina é um muro. É um muro. Imagina um muro. Toda teologia ela tem um muro. Isso é a doutrina. Da palavra doctrina, ensino, do latim. Eu vou chegar até aquele muro. A teologia a nível superior não é que você vai pular o muro. Ela te dá uma escada para que você consiga observar outros tipos de conhecimento que estão além da tua doutrina. Isso é a teologia de ciências teológicas. Só que aí tem um porém. Você tem que ter muito cuidado. Isso aqui é um conselho daqui do pastorzão também. Muito cuidado, filhão. Porque quando tu pula o muro, tem gente que não sabe voltar. Esse é o perigo. Eu gosto sempre de dizer, você pode conhecer, e eu tenho isso comigo, dentro das minhas aulas de teologia, porque eu dou aula de teologia, eu sou professor. Compreender em vez de crer determinados assuntos. Você vai compreender a fé do outro.
mas em nenhum momento a gente vai dizendo, você tem que crer. Essa é a principal diferença aqui no nível superior. Você compreende. Ninguém está dizendo que você vai ter que ter fé naquilo lá, que é diferente quando a gente está nas nossas funções ministeriais, que aí o negócio já é diferente. Aqui não. Eu quero que você compreenda, mas você não vai dizer, você tem que crer, não. Então, olha só, viu? A gente está esclarecendo coisas que você, né? Ninguém aqui vai te obrigar a você crer, mas Não. compreender parte do princípio de que você está num universo, né? Num centro universitário, já vou colocar dessa maneira, Isso, num ambiente, né? De faculdade, onde o conhecimento traz liberdade, né? É confessional, é pentecostal, dada essa construção. Então, dada a essa possibilidade, então, é uma ciência que precisa ser estudada. E quais são as áreas que quem é bacharelado vai então atuar? O bacharel do curso de Ciências Teológicas, ou Teologia EAD, vamos destacar aqui também, o nosso curso de Teologia EAD, você que está me vendo aqui nesse Brasil varonil, nesse mundão aí afora, se inscreva também no curso de Teologia EAD da Faculdade Boas Novas. Essa modalidade de ensino EAD, de ensino à distância, ela te dá a possibilidade de daqui 4 anos você tem um nível superior e um ensino de excelência. Um ensino de excelência. Voltando à sua pergunta, é interessante destacar que quando a senhora faz essa pergunta o que a senhora falou sobre Que áreas? as áreas em que pode atuar, vamos lá. O bacharel de Ciências Teológicas ele pode atuar como capelão militar, concursado pelas esferas das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares aqui do Brasil. Ele pode atuar como atuar como ministro do Evangelho também, porque hoje em dia as pessoas às vezes esquecem que há tempos atrás não se falava muito no nível superior de teologia. Eu quero que você que está me ouvindo aqui comece a fazer um ponto de reflexão. Há tempos atrás não se falava nisso. Daqui a anos, o que a gente está dialogando aqui vai ser a coisa mais normal do mundo. As igrejas tendo que capacitar seus ministros à luz de um curso de nível superior. Vai chegar um dia, aí tu vai dizer, veja o que és profeta. Eu digo, não, porque o conhecimento em si ele vai se expandindo. E quer queira, quer não, vai se pedindo cada vez mais à sociedade a capacitação desse profissional. Não é que o certificado é o tudo e o todo, eu não sou meritocrático, Deus o livre, eu não estou dizendo isso, que a meritocracia não está acima de tudo, não é isso, mas quer queira, quer não, a sociedade em si exige-se isso. Há tempos atrás, hoje em dia, por exemplo, vai trabalhar no distrito, a pessoa tinha que ter um ensino médio. Hoje em dia, a coisa mais normal que você possui é alguém possui já um nível superior. Daqui a um tempo vai ser mestrado. Ou seja, daqui a um tempo, para alguém, não é agora. Não estou dizendo que isso vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Não sei. Mas um dia irá acontecer. Que para ser ministro do Evangelho vai ter que ter, sim, um nível superior. E quem é esse profissional? Capelão, ministros do Evangelho, pode atuar também como conselheiro dentro das áreas, principalmente em repartições públicas. Ou seja, e também pesquisador da área do fenômeno religioso. Ou seja, essas 4 áreas, quem é bacharel de teologia pode se utilizar do nível superior de teologia. Professor, nós estamos aqui falando sobre uma carreira, né? Isso. Sobre um investimento e sobre uma dedicação. Quando foi que isso, de repente, se tornou, né, algo tão prazeroso que passou a ser uma escolha na sua carreira, nessa área, que levou uma decisão para ciências teológicas? Eu acho que eu gosto sempre de dizer que, logo no começo, vou contar aqui um testemunho. Então, falando de teologia. Hoje, excepcionalmente, pode. O programa está dando esse porque caráter. é teologia. Teologia, a gente quer queira, quer não, a gente está trabalhando com o fulcro da fé. Falar de teologia tem que ter fé, né? Não tem como separar. E eu vim fazer teologia por causa da minha esposa. Era o sonho dela. Esse aqui é um relato pessoal, já contei isso até em sala. Minha esposa foi criada na igreja e ela sempre quis estudar. Quando a fé pintou a oportunidade, ela se inscreveu. Na época, eu queria ser contador. Eu dizia, aqui, como eu moro aqui perto da faculdade, tem aqui, inclusive se inscreva, tem um curso de administração, que inclusive é o Hernan, um dos coordenadores. Na verdade, tem muitos cursos, né, professor? Pedagogia, Isso, direito, direito. ciências contábeis, jornalismo,
né? Então, a gente tem aí uma variedade. E aí, os cursos hoje, e ciências teológicas, e ciências das religiões, e teologia EAD. Isso. Aí, quando eu me inscrevi, eu fiz, na época, para administração. Só que coube, eu não sei como é que foi essa mudança, que acabou-se, quando eu vim aqui, estava matriculado em teologia. Aí minha esposa falou, e aí, tu vai fazer, não era administração? Aí eu falei assim, então deixa a teologia. Quando eu comecei a embrenhar nesse mar de conhecimento que há aqui, eu gostei do negócio. Logo no primeiro período eu comecei a me encantar. Foi aí que surgiu esse despertamento. E eu ainda vou contar aqui um relato. Que logo no começo eu não queria ser professor. Foi no quarto período, inclusive até o professor Fanuel Santos, pastor Fanuel. Você que já deve estar vendo esse vídeo, você deve conhecer alguns aí. Que o professor Fanuel Santos, em uma sala de aula, olha como foi interessante, ele fala isso. Ele olhou para mim, eu estava falando sobre livros proféticos, sobre Jeremias, estava falando sobre o profeta Jeremias, estava fazendo uma apresentação do profeta Jeremias. Ele olhou para mim no final da apresentação e falou assim, Fábio, para toda a sala ouvir, alguém já te falou que tu tem um filho para ser professor? Assim mesmo. Eu digo, foca nisso. Ele fala assim, moleque, que tu vai longe. Foi dali que eu gostei do negócio. Aí Deus também, ele vai fazendo mover das águas, aí também vai parte da pessoa, a questão da dedicação, do estudo, do empenho. E Deus vai movendo, e hoje em dia eu estou na função de professor aqui da faculdade como coordenador. Olha, quero dizer que naturalmente seria uma pergunta dessa experiência pessoal que a gente chama aqui testemunho, né? Porque a gente é pentecostal, a gente pode. E certamente essa experiência influenciou a sua vida e a carreira, né, na teologia. Então, o destino favoreceu e também a sua parte, né? Sim. De reconhecer que precisava amadurecer. E nessa escolha, acho que estamos bem servidos, viu? E deixo aqui você com esse convite. A gente está falando com um doutorando já, prestes a concluir, né, em defesa, já em muitos títulos, mas que também hoje é coordenador do curso, com muita responsabilidade, e vai te acolher nessa decisão, assim como um bom conselho que ele recebeu, né, em sala de aula, e que aqui faz dele a autoridade que está entre nós também para te dar um conselho. Dada essa experiência, que eu vou fechar com uma pergunta, até não é a última, mas é a penúltima, né? Olhando para as ciências teológicas como futuro, como é que o senhor enxerga ela nesse contexto, dada o que nós temos em evolução ainda, né, de grandes coisas que vão acontecer? Hoje em dia, algumas pessoas estão procurando o chat GPT para ser os seus conselheiros, né, à luz da palavra. Então, como é que o senhor vê a tecnologia nesse contexto? Existe eu vou usar aqui um teórico que se chama Humberto Eco, que existe uma obra dele conhecida como Apocalípticos e Integrados. Isso é um clássico. Procure aí, depois você vai ver. Definindo o que é um apocalíptico integrado, Humberto Eco ele vai trabalhar à luz da tecnologia do seu tempo, meados de 70. Isso só foi escrito na década de 70. E o Humberto Eco ele vai dizer, o que é um apocalíptico? É aquele que vê com negatividade a tecnologia. E o que é o integrado? Aquele que absorve e utiliza a seu favor. Eu vejo com um ponto positivo desde que tenhas ética na sua utilização. Eu gosto sempre de dizer que a tecnologia ela vai se remodelando. À toa que a própria palavra tecnologia, na sua origem etimológica, da palavra do grego tekne, arte ou ofício, cujo princípio motriz é oferecer e labutar serviços para que nós possamos viver melhor nessa terra. Resumindo, é isso. Tecnologia é isso. Não é à toa que o fogo é uma tecnologia. A escrita é uma tecnologia. A gente fala de tecnologia, a gente pensa que é só algo, aparato eletrônico moderno. Não. Tecnologia é tudo que o homem ele inventa, ele produz para seu benefício. Trazendo esse pressuposto, eu vejo o seguinte, que as ciências teológicas, ela consegue sim viver à luz das inteligências artificiais e das tecnologias do nosso tempo. Na época que eu que eu estava aqui estudando, que eu era aluno, eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive o contato com o ensino EAD, ensino à distância. E eu me lembro até hoje que quando se falava de EAD na minha época, dizia, mas EAD, o que tem a ver isso aqui com... Eu vim estudar presencial, que até hoje ainda tem isso aqui, mas eu vim fazer um curso presencial. Só que as pessoas não entendem que o ensino à distância, por isso que nós temos também
A teologia à distância, ela vai fazer com que aquele estudante, ele consiga dinamizar seu tempo. Só que eu gosto de dizer o seguinte, vou fazer uma metáfora aqui para a gente brincar. O tempo da graça e o tempo da lei. A senhora já vai me entender. Um curso presencial, eu digo que é o tempo da lei. Sabe por quê? Porque se tu não vir pro dia, tu pega a falta. E tem dia que a gente vem, sabe? Até mesmo com o professor que a gente está daquele jeitão, cansado, mas a gente vem, porque senão a gente vem, mas está ali. É a lei, porque está te cobrando. E a EAD é o tempo da graça, que te deixa lá à vontade. Aí quando dá fé, tem um grande dia, que vai te dizer o dia da prova, que tu perdeu, aí quando a fé já foi. Meu Deus, tá entendendo? O tempo da lei e o tempo da graça, entendeu? Eu vou aproveitar exatamente desse, né, gatilho do tempo da graça. A teologia EAD te espera, mas tem as suas facilidades, né, professor? Sim. Facilidades que eu digo que é a comodidade. Né? Você fazer no seu tempo, mas cumprir, porque tem as obrigações, tem as avaliações, tem as entregas em atividades e a plataforma que você estuda dentro do seu contexto durante, né, a sua hora em programação que você consegue se dedicar, mas o convite né, para você aproveitar esse tempo da graça, né, que hoje não tem desculpa para você estudar. Isso é bastante interessante que a senhora falou, que quando é que deu esse boom no tempo da graça? Pandemia. A pandemia fez com que o sistema educacional no mundo começasse a enxergar com bons olhos o ensino à distância. Se você for fazer um pano de fundo historiográfico até meados antes da pandemia, para trás, antes da pandemia, muitos professores olhavam com negatividade as aulas online. Eu não me lembro, no meu tempo, ter tido uma aula online. Você pode fazer, não existia, nem se falava aqui em Manaus isso. Acho que talvez o Rio São Paulo poderia se falar um pouco da questão das aulas virtuais, das aulas síncronas, algumas ainda, mas não era tão dinâmico como aconteceu. A pandemia fez com que houvesse o quê? O desenvolvimento tecnológico nessa parte de ensino, que é o ensino à distância. E a Faculdade Boas Novas, ela tem esse ensino à distância para você. E eu te convido a se inscrever e a fazer. Porque além, hoje em dia, nós temos um novo marco regulatório. O que é esse novo marco regulatório que foi inserido agora em maio de 2025? Ele vai fazer com que as aulas não sejam só aulas gravadas, professora. As aulas também agora vão ser síncronas, ao vivo. E em determinados períodos os professores vão estar com você, te ensinando. É um novo marco regulatório que está aqui, que a Faculdade Boas Novas já fazia isso antes, a senhora sabe, a senhora é minha testemunha, antes de ter esse novo marco regulatório, que é o MEC exigindo com que agora as instituições de ensino superior, que possuem disciplinas de ensino à distância, vão fazer com que haja aulas ao vivo, não era meramente aquela aula gravada. E a Faculdade Boas Novas já fazia esse processo. Não é verdade, professora? É verdade. Eu acredito que o convite mais oportuno agora, daquilo que a gente já anda à frente, 5 passos para frente, para estar fazendo, chega apenas para que, né, as coisas fiquem ainda melhores. Então, para você que pensa em fazer teologia EAD, dada essa graça e nessa, né, oportunidade, não escolha outro lugar. Vem para a Faculdade Boas Novas, porque você está aqui com coordenadores de excelência numa decisão se for ciências teológicas, se for ciências da religião ou se for teologia EAD. Professor, estamos de saída, já vamos fechar esse momento, mas o seu conselho é sempre bem-vindo. Um conselho para quem vai decidir por fazer teologia EAD ou ciências teológicas. Eu te convido a se inscrever e a estudar conosco aqui na Faculdade Boas Novas, uma das pioneiras do ensino teológico aqui na região norte. Não é à toa que é a primeira faculdade reconhecida pelo MEC, privada, em 2005. Uma prova disso é que eu estudo numa católica de Pernambuco. E em uma certa oportunidade eu falei isso lá para os professores, que aqui nós, na região norte, às vezes nós somos carentes nessa parte. E a Faculdade Boas Novas, ela não está nessa carência. Ela desponta como uma precursora do conhecimento teológico. E nós, pentecostais, principalmente nós somos pentecostais, nós temos esse aporte do ensino. E eu te convido a se inscrever, seja na teologia presencial, seja na teologia EAD. Vem estudar, porque a gente pode pegar a nossa marca, o nosso slogan. Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento
traz liberdade. Que programa leve, não foi? Rápido, mas deixou uma mensagem para você. Professor Fábio, muito obrigado por essa oportunidade. Fica sempre, as portas sempre abertas para tê-lo aqui, sempre com algo enriquecedor, porque é nobre. O Conexão Diálogo já está terminando e eu sei que ele já ganhou muitos corações, não é? Então, toda quinta às 16 horas, eu encontro você no próximo episódio e a gente vai ficar com a certeza de que algo interessante vai vir como um ensino para você. Às vezes tudo começa com uma boa conversa. Então, nos bastidores, vai lá na nossa rede social, conecta lá, o Instagram, Conexão e Diálogo FBN, e você vai saber de tudo que acontece, os cortes, aquela mensagem polêmica, né? Vai lá, porque você acompanha e vai saber muito mais do que acontece por aqui. Te vejo no próximo episódio.